Bem-vindos ao Aula Morph. Os portugueses, como vocês já sabem, colonizaram o Brasil. Mas o Brasil, antes dos portugueses chegarem, não falava português. Na verdade, muitas línguas indígenas eram faladas no Brasil. Hoje nós vamos ver sobre a língua que os portugueses encontraram quando chegaram no Brasil pela primeira vez. Vamos falar hoje sobre uma língua antiga que é o Tupi. E vamos ver mais detalhes sobre ele, mas num vídeo mais básico, especial de independência, atrasado, mas mesmo assim... Eu vou fazer outro vídeo sobre as línguas indígenas do Brasil no geral, mas nesse vídeo eu quero que vocês saibam que o Brasil tem uma diversidade linguística muito grande. São muitas línguas indígenas, praticamente todas em risco de extinção, e de famílias muito diversas, línguas que não são relacionadas entre si. A primeira gramática descrevendo a língua foi escrita pelo José de Anchieta, naquela época mesmo. Hoje em dia nós temos vários outros recursos, nós temos o navarro, que é o que eu vou usar principalmente nesse vídeo e como principal fonte da ortografia que ele usa no livro. Mas também, bom, hoje aprender tupi é muito mais simples do que muitas outras línguas indígenas que são faladas hoje em dia, mas que são muito pequenas e muito não conhecidas. A língua tupi, tupi antigo, é uma língua da família tupiana, que é uma família linguística bem grande do Brasil, que ocupava principalmente grande parte do território. Nessa família nós temos o ramo Tupi-Guarani, que nós conhecemos, que deu origem ao Guarani antigo, depois ao Guarani moderno, e ao Tupi, que é a nossa língua que nós vamos falar hoje. Lá por 1500, a época que os portugueses chegaram no Brasil, os povos tupi viviam mais no litoral, uma faixa muito grande do litoral, inclusive. Foi justamente por estarem numa zona muito grande do litoral que eles foram os primeiros a terem contato com os portugueses. A carta do Pero Vaz de Caminha, que descreve as terras e os nativos, faz referência aos povos tupi que eles primeiro encontraram quando chegaram no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar da língua em si. Vamos começar, como sempre nos nossos vídeos, pela fonologia. Vamos começar pelas vogais do tupi antigo, então. Nós temos um sistema mais ou menos simples, A, E, I, O, U e U. Esse som que hoje em dia é encontrado no português europeu atual, ironicamente, U, mas não no brasileiro. E as partes nasais, contrapartes nasais dessas mesmas vogais. Então, an, e, I, o, u, Então, as consoantes nós temos o a, que é esse som a, e, I, o, u, que é esse a. É uma plosiva glotal. Depois nós temos o B, que representa a fricativa bilabial, v, va, ve, vi, vo, vu. Isso daqui, que é a semivogal ya, como yaguara, que é onça, ou yacaré, que de onde vem jacaré. Depois nós temos o som nha, depois normal, k, m, a pré-nasal b, o n, pré-nasal d, a pré-nasal ng, p, r, s, t, g, o som g, esse g era muito sutil, g, e o som sh, que é representado com x também na ortografia tupi. Em termos de estrutura normal da oração, o tupi é SOV, então sujeito, objeto, verbo. Eu, água, bebo, assim como era o latim. Nós temos também duas séries principais de pronomes. Essa daqui, que é uma forma mais enfática, nós temos a primeira pessoa do singular, ixé, segunda pessoa do singular, indé, terceira pessoa do singular, aé, e nós temos duas segundas pessoas do plural. A primeira é um nós exclusivo, que exclui a pessoa com quem você está falando. Aqui só fala oré, somos nós, eu e mais alguém, mas não você. E nós temos yandé, que é uma segunda pessoa do plural inclusivo, que inclui a pessoa com quem eu falo. Então, yandé é eu, a outra pessoa e você. E depois nós temos pé-é, que é basicamente a segunda pessoa do plural, e aé, que é igual e também funciona como terceira pessoa do plural. Sou burro, é endé, não indé. E essa daqui, mais parecida, são os pronomes mais básicos, mais comuns, que não são enfáticos como os primeiros. E esses pronomes podem ser tirados, como no português europeu, por exemplo, que é uma língua que pode omitir os pronomes por causa da conjugação. E a conjugação do tupi é a seguinte. Essa conjugação
do tupi é feita com prefixos. Então vejamos o verbo quer, que significa dormir. Então os prefixos colocados transformam quer na ordem primeira, segunda, pessoa, terceira, do singular, depois plural. Aquer, durmo. Erequer, dormes. Oquer, dorme. Oroquer, dormimos. Yaquer, dormimos também, mas vocês já conhecem a distinção. Pequer, vocês dormem. Oquer, eles dormem. Lembrando que isso aqui poderia ser o passado também. Essa aqui é uma forma como se fosse um não futuro do tupi, que funciona para os dois. Mas sendo no indicativo, tá tudo certo. E, como eu disse, o tupi é uma língua pro-drop, que pode deixar de fora, pode omitir o pronome por conta dessa conjugação mais rica. No vídeo anterior eu já falei sobre zero cópula, que é a falta do verbo ser numa língua. Se você quiser ver mais, vê aqui nesse vídeo. Então não tem o verbo ser. Então se eu quiser dizer eu sou o cacique, Morubixaba Ixé. Eu sou o cacique. Morubixaba, cacique, Ixé, eu. Eu cacique. Com esses pronomes mais básicos, mais simples, com a segunda série, nós usamos, por exemplo, com adjetivos predicativos. O que é um adjetivo em posição predicativa? É o seguinte, quando eu digo o menino é bonito, como no português com o verbo ser, eu estou predicando bonito, nós temos uma forma predicativa do adjetivo. Já o menino bonito é uma forma atributiva, que está atribuindo uma qualidade ao menino. Em muitas línguas existem adjetivos com formas diversas para essas duas coisas. No tupi, se eu for dizer che porang, eu uso essa forma mais básica. Porang sendo adjetivo, significa eu sou bonito. Então, forma predicativa. Então agora um exemplo tupi para mostrar como essa forma predicativa e essa atributiva têm construções diferentes. Se for atributiva, se eu for falar o rio é vermelho, Ipiranga. Mas, se eu quiser falar o rio vermelho, uma forma atributiva, Ipiranga. O rio vermelho, que também é de onde vem Ipiranga, rio vermelho. Vamos ver mais alguns aspectos interessantes gramaticais. Os adjetivos são todos invariáveis no tupi. Não é como no português, que eles flexionam para gênero e para número. Não, são todos invariáveis. Eles têm sempre a mesma forma. Na língua tupi não existem artigos, assim como no latim e em muitas línguas antigas da Europa. O tupi tem pós-posições, então são como preposições, mas elas vêm depois da palavra. Então, pupé é uma preposição que significa dentro de. Então, oca-pupé é dentro de casa. Igara-pupé, dentro da canoa. Para a posse, nós representamos o possuidor e depois a posse, mais ou menos como no inglês. Então, Cunhã Poranga é a beleza da mulher. Yacaré-u é o rio do jacaré, como the woman's beauty em inglês. O possuído vem depois do possuidor. Entre as línguas que o tupi gerou, que foram as línguas filhas do tupi, nós temos algumas bem marcantes. Duas principais que são a língua geral paulista, que era usada em São Paulo até bom tempo depois da colonização, do começo da colonização, e a língua geral do norte, que era falada mais na zona ali do norte do país. E essa língua geral do norte tem gerou o único herdeiro que sobrou atualmente vivo do tupi antigo, que é o Nhengatu. Se vocês quiserem um vídeo sobre essa língua, eu posso falar sobre ela também. Se vocês quiserem aprender mais sobre o tupi também, comentem aí embaixo. Vamos ver agora algumas palavras, algumas poucas, porque nós temos muita influência tupi no nosso vocabulário. Então vamos ver algumas palavras que entraram no português, incluindo topônimos, como o Pabanema, a Lagoa Mal Cheirosa. Também pode ser de Ipanem, rio imprestável, ou seja, isso gerou Ipanema. Curitiba é um aglomerado de pinheiros. Curitiba, aglomerado de pinheiros, daí que vem Curitiba. Tatuquara, então o lugar Tatuquara. Tatu é o animal, tatu, quara é a toca do tatu. Tatuí, o rio do tatu. Araraquara, toca da arara. A palavra perereca, que vem de pererec, que é saltar. Perereca é o que salta.
além de outras palavras como piá, guri, que são usadas no vocabulário do Sul, por exemplo, mas nomes de cidade brasileiros, grande parte vem do tupi. E por fim, uma última curiosidade muito engraçada é que os indígenas, os tupi, chamavam os portugueses de peró, porque um nome muito popular na época era pero, como pero, vaso de caminha, então eles chamavam de peró, eu acho isso engraçado. E a gente finaliza esse Helomorph ao lado aqui do Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e da placa de 3 presidentes do Brasil, um ditador, o Sardei e uma de 1940. E curta esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Helomorph nas redes sociais e comenta qualquer coisa aí embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e, como sempre, salve!